Oi, pessoal que está assistindo a quarta jornada da análise do comportamento da UNB. Eu me chamo Rebeca, sou psicóloga clínica e hoje estou aqui para apresentar um trabalho que eu fiz que fala sobre as contingências da construção do self dos analistas do comportamento durante a graduação, um relato de experiência. Eu defendo a ideia de que a ciência deve ser feita sem viés, mas quando a gente fala de ciência é muito difícil um pesquisador ou pesquisadora fazer uma pesquisa não baseada no que ele viveu durante a sua vida, seja de forma direta ou indireta. Essa pesquisa diz muito sobre o que eu vivi durante a graduação, e a partir das minhas vivências, eu achei necessário, a partir do meu olhar, também com base teórica, começar um estudo sobre como o nosso contexto da graduação acaba influenciando como nós, analistas do comportamento, nos vemos e fazemos e produzimos pesquisa também, e prática clínica. Então, vai ser um pouco disso que eu vou falar no meu trabalho hoje. Na introdução, eu começo falando que o isolamento da análise do comportamento como ciência e teoria da psicologia vem desde a época do Skinner. E dentre as questões que dificultam a comunicação dessa problemática está a falta de comunicação, inclusive dentro da própria análise do comportamento. Então, nós, como analistas do comportamento, temos uma dificuldade de comunicação, inclusive dentro da nossa própria área. Nós temos dificuldade de comunicar entre nós mesmos. Então, quando a gente fala de uma comunicação para fora, principalmente de alunos de graduação que muitas vezes não tiveram contato com essa disciplina ainda, acaba sendo uma coisa às vezes muito confusa, às vezes desconexa da realidade deles. Então, quando a gente tem essa dificuldade de passar a informação de uma forma clara e coesa para essas pessoas, isso acaba impactando a forma como elas também veem essa ciência e essa prática. Os cursos de formação produzem pouco diálogo com outras disciplinas, reforçando a concepção da psicologia como uma profissão elitista, inclusive no perfil dos psicólogos. Então, a gente sabe que fazer ciência exige muita observação, muita análise, muita investigação, mas também fazer ciência é sobre a gente levar a informação de uma forma clara para a população, sempre contextualizando para aquela pessoa que está sendo comunicada, que está recebendo aquela comunicação, o que é o que muitas vezes não acontece nos cursos. A gente leva pesquisas experimentais, pesquisas básicas, para esses alunos que muitas vezes a gente sabe que está esperando como que pode usar isso numa prática, especialmente clínica e institucional. Então, quando a gente acaba levando pesquisas experimentais descontextualizadas, inclusive muitas vezes da realidade brasileira, usando pesquisas americanas, europeias, ou enfim, a gente acaba produzindo um distanciamento, inclusive contribuindo para essa ideia de que a psicologia que nasceu com esse viés elitista continua produzindo esse viés elitista, tendo dificuldade para olhar para as outras camadas da população, que inclusive é a nossa população brasileira. Então, o objetivo dessa pesquisa nasce a partir do que foi vivido por mim e o que, observando as contingências à minha volta, levantando hipóteses acerca da nossa construção do self dos analistas do comportamento, porque o que a gente vive durante a graduação acaba influenciando muito o que a gente vai buscar fora da graduação também. Então, quando a gente entende como esse contexto pode impactar quem nós somos, analistas do comportamento, a gente entende a importância de olhar com calma e com cautela para a nossa formação. Então, o método é um relato de experiência e usando também como base um levantamento bibliográfico para embasar as experiências que eu vivi. Então, eu vou levar em conta muito do que eu vivi, do que eu observei, do que eu também pude ver dos meus colegas e das discussões que eu pude fazer com eles a partir disso. Mas eu também trouxe algum levantamento teórico que já existe e que acaba também ajudando na pesquisa para a gente entender um pouco mais sobre o que a gente já tem escrito em pesquisas documentadas brasileiras. Então, na minha discussão, eu trouxe a questão de que é importante levantar a visão simplista que é passada sobre a C durante o semestre da faculdade, tendo a maioria de suas disciplinas concentradas na questão da análise experimental do comportamento, trazendo uma perspectiva descontextualizada. Então, já existem pesquisas nacionais analisando a grade da psicologia, da análise do comportamento especificamente, e mostra que a maioria das disciplinas da AC se concentra em análise experimental do comportamento. Ou seja, a gente acaba trazendo essa ideia de que a análise do comportamento, em sua maioria, só existe no contexto experimental. Isso acaba perpetuando alguns dos preconceitos que a gente mesmo luta para quebrar, de que a análise do comportamento desconsidera o sujeito, desconsidera a subjetividade. Então, quando a gente tem, durante a graduação, uma forte concentração dessas disciplinas nessa área experimental, que muitas vezes descontextualiza,
para o aluno, inclusive a realidade nacional, que é o que ele vai ver na prática dele e nas pesquisas que ele for fazer, acaba distanciando porque ele não se vê como pertencente, tanto no fazer pesquisa quanto no ser pesquisado. Então, não existe perspectiva de como que ele pode usar as pesquisas que ele vai fazer ou que ele vai analisar, né, para o bem dele e das pessoas à volta dele. Então, acaba, às vezes, gerando esse distanciamento. E o predomínio de ensino dos conceitos básicos com linguagem técnica pode contribuir para o afastamento dos estudantes, mantendo a prática e os estudos da análise do comportamento ainda dentro dos próprios contextos experimentais, que apesar de carregarem forte importância teórica e prática, afastam cada vez mais possibilidades de fazer psicologia dentro da área. Então, até mesmo pelo conceito skinneriano, a educação é vista como uma forma de contracontrole, da gente poder analisar a partir da nossa realidade como a gente pode também agir como contracontrole com o ambiente, né? Criando todo esse contexto diferenciado e olhando para nós, né? Então, a C acaba indo contra esse senso crítico, que era muito do que o Skinner falava também, e acaba não, as pessoas não veem essa área como uma forte potência de produção de mudança social, que ela é. Então, ela acaba se mantendo presa nessa perspectiva experimental, que acaba distanciando o aluno de querer entrar nessa área e fazer pesquisas nacionais. Então, isso acaba reforçando a ausência de pesquisa nacional da análise do comportamento. Então, tem muita essa noção na graduação de que, às vezes, a gente se baseia mais em pesquisas de fora do que em pesquisas nacionais. E justamente isso, por afastar os alunos e eles não verem perspectiva deles também serem capazes de fazer essa ciência, acaba, inclusive, perpetuando cada vez mais a ausência dessas pesquisas. Então, como a necessidade de professores, de pesquisadores, de teóricos brasileiros que possam romper com essas perspectivas, podem contribuir para novos analistas do comportamento saírem da graduação e se entenderem como pertencentes da prática também. E como considerações finais, a C ainda se apresenta reforçando o contexto experimental, e muitas das vezes distanciando não só os alunos de buscarem aprofundamento na área, mas também diminuindo a possibilidade de abertura de outros campos de pesquisa, levando em conta a territorialidade nacional, contribuindo para a alienação e reforçamento do viés elitizado e neoliberal, vendido por outras linhas teóricas como a única possibilidade de contribuição da AC. Então, a partir do que foi exposto, a gente sabe que muito das pessoas que estão fora da C, que são de outras linhas teóricas, acabam vendendo essa ideia de que a C é uma abordagem que não considera o sujeito, não considera a subjetividade, mas a AC também acaba contribuindo com isso dentro da própria graduação, tendo disciplinas concentradas apenas na análise do comportamento, não trazendo disciplinas que possam juntar a análise do comportamento e o nosso contexto brasileiro, ou o contexto de minorias, ou qualquer coisa nesse sentido. A gente fica muito preso nas pesquisas, isso acaba distanciando o aluno, isso acaba reforçando cada vez mais os estigmas e os preconceitos dentro da análise do comportamento. Então, a partir disso foi as minhas vivências e também foi o que eu encontrei nas pesquisas. E a partir desses dados e construção de novos dados e novas pesquisas posteriores, a gente pode ver futuramente como a gente pode reverter um pouco esse cenário e também mostrar que a análise do comportamento também é capaz de fazer uma ciência contextualizada, como a gente já vê acontecendo muito por aí. Então, é sobre levar essa informação de uma forma coerente, contextualizada, para o contexto dos alunos, para ajudarem na produção desses novos selves de analistas do comportamento dentro de um contexto que também propicie eles a verem a própria história de vida sendo levada em conta dentro dessa pesquisa, dentro dessa área, dentro dessa prática profissional. Então, foi isso que eu vi na minha pesquisa. E é isso.